quem quer que tenha contratos com a administração pública, ela não pode compensar os governantes com favores pessoais pela obtenção desse contrato. Então, se se comprovasse que os contratos que esse empreiteiro obteve junto ao governo do Estado foram decorrentes de indicações, de pedidos do ex-presidente Bolsonaro, e que estes favores teriam sido pagos por intermédio da reforma de uma propriedade do próprio presidente, isso seria, obviamente, uma conduta ilícita. Mas, Gabriela, estamos falando em tese. Isso. Tudo isso precisa ser comprovado, né? Pelo que o noticiário tem divulgado, o empreiteiro mantém contratos com o governo estadual, sequer é com o governo federal, que foi conduzido pelo ex-presidente Bolsonaro e por meio do qual o próprio presidente poderia realizar os seus favores. Então, se não surgem provas dessas ligações, dessas conexões, não me parece que poderá ocorrer a responsabilização do ex-presidente. Mas certamente há muita investigação a ser feita e teremos que aguardar o resultado dessas investigações para saber se haverá algum tipo de responsabilização civil, criminal, administrativa do ex-presidente Bolsonaro. Aí eu vou entrar nos pormenores dessa história de Angra dos Reis, porque tem vários detalhes aqui que precisam ser esclarecidos. Então, vamos por partes, professor. Como que Sim. foi essa história, né? É uma reforma que aconteceu na casa de praia do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Teve essa participação de um empreiteiro, que é o Renato Araújo. E aí também depois eu vou trazer algumas particularidades do Renato Araújo, mas o mais importante dessa história é que ele venceu licitações de 17 milhões de reais no governo de Cláudio Castro, né, no governo do Rio de Janeiro, e ele não concorreu com ninguém, ele venceu concorrendo sozinho. E ele atuou como uma espécie de coordenador na obra do ex-presidente Bolsonaro. E o que acontece, né? A reportagem do Portal Metrópolis, que foi quem apurou essa história, questionou o empreiteiro a respeito dessa obra. Então, a princípio, ele disse que foi uma obra terceirizada e depois, conforme ele foi vendo o avanço da apuração dos repórteres, aí ele disse que, na verdade, ele supervisionava essa obra. Aí a gente entra no que é legal ou o que não é legal. Não primeiro, né? O que precisa ser apurado é de que forma foi feita essa obra. O Bolsonaro não tem uma obrigação legal de mostrar os recibos, né, professor? Eu pergunto para o senhor. E muito tem se colocado numa obrigação como pessoa pública, numa obrigação moral. Então, tem sido feita essa análise por parte de cientistas políticos, especialistas que acompanham a política aqui no Brasil. Qual que é a questão aqui? É se ele recebeu valores milionários de um aliado de Bolsonaro, se existe algum tipo de ligação de um caso com o outro, o que precisa ser apurado nesse caso para, de fato, se levantar uma suspeita de que pode ter acontecido um caso de corrupção ou não, professor? Gabriel, você falou vários pontos. Assim. Quer dizer, primeiro eu acho que um ponto a esclarecer que eu acho que Bolsonaro cometeu muitos crimes no curso do seu mandato. Inclusive crimes contra a humanidade que hoje são objeto de apuração no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Na minha percepção, a forma como Bolsonaro conduziu o enfrentamento à pandemia foi responsável pela morte de milhares de pessoas no Brasil. Portanto, o meu grau de reprovação em relação à conduta do Bolsonaro é total. Neste caso particular, veja, você mencionou várias coisas que podem ou não
é, se caracterizar como indícios da prática de algum ilícito. Primeiro ponto, o fato de o empreiteiro ter ganho uma licitação. Isso, a princípio, se instaurou um processo licitatório e a sua empresa foi a única a se apresentar na licitação e foi vencedor, e o procedimento foi regular, daí não resulta nenhuma possibilidade de responsabilização. É claro que quando se empregam hipóteses como, por exemplo, a dispensa de licitação, naqueles casos em que o serviço é singular, ou seja, só aquela empresa tem efetiva capacitação para realizá-lo, e a empresa dotada de notória especialização, aí realmente abre-se maior espaço para que se verifique se realmente não houve ali qualquer tipo de favorecimento irregular. Mas se instaurou um processo licitatório organizado de maneira regular e apenas a empresa dele se apresentou, não há, a princípio, nada de ilícito aí. No que se refere à obra realizada na casa do Bolsonaro, o que esse empreiteiro disse na matéria? Disse que ele simplesmente supervisionou a obra, que coube a uma empresa, mas que ele fez um acompanhamento da obra. Então, Isso, ele não se lembrava o nome, inclusive, né? Só para acrescentar uma informação aqui, ele não se lembrava o nome da empreiteira, disse que era um nome um pouco complicado, enfim. E aí ele não deu o nome da empresa. Se ele é alguém que tem uma empreiteira, tem uma amizade com o ex-presidente estou fazendo uma obra lá em casa, você pode fazer um acompanhamento? E não me parece que haja qualquer irregularidade nisso, né? Então, se foi uma outra empresa que foi contratada, ele simplesmente acompanhou, também não há nenhuma irregularidade nisso. E, a princípio, se trata de uma obra realizada na propriedade privada do Bolsonaro, ele contratou, e se não há nenhum indício de irregularidade, algum indício de ilicitude, a princípio ele não teria uma obrigação legal, uma obrigação jurídica de divulgar publicamente, por exemplo, os valores que ele gastou na realização da obra ou o contrato que ele subscreveu junto a essa empreiteira. Mas, Carolina, você falou muito bem. Gabriela, se não há responsabilidade jurídica, legal, há uma responsabilidade moral, uma responsabilidade política. Todo governante tem que conduzir os seus negócios privados de uma maneira muito transparente, justamente para permitir que o público verifique que o governante age e os ex-governantes também agem de maneira honesta, de maneira compatível com a legislação. Mas estamos aí na esfera das obrigações políticas e morais, não das obrigações passíveis de serem deduzidas do direito, da lei brasileira.